Tem gente já querendo também mandar pergunta para o nosso convidado, a gente vai registrar daqui a pouquinho, mas vou aproveitar e já colocar aqui o Leônidas na nossa conversa. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Leônidas Barbosa, diretor-geral do CAD Ribeirão Pires. Boa noite, amigos. É um prazer participar do programa. Fico muito feliz em saber que o programa está de volta, né? Os amantes do futebol do ABCD estão muito felizes com a Lente Esportiva novamente podendo nos informar semanalmente. Um abraço para o nosso convidado, né, que está conosco nesta noite. Eu quero receber aqui o Leônidas Barbosa e dizer que é um prazer trazê-lo no Lente para você falar mais do CAD desse ano de 2020. Como é que está, nesse momento, a situação do clube em meio a um processo pandêmico? O que a gente pode falar para o torcedor de Ribeirão Pires? Qual é a situação do time da cidade nesse momento, uma vez que o futebol está voltando aos poucos, Leônidas? Ô Lombardi, prazer falar contigo. Para o torcedor do CAD, né, Desportivo Ribeirão, a gente estava bem no início do nosso trabalho nas categorias de base, quando todos nós fomos pegos de surpresa, né? E a federação comunicou a paralisação e até então a gente não tem ainda o novo calendário do futebol de base do futebol paulista, né? Então, o Desportivo hoje, o clube passa por estrutura, né? Adaptação do estádio para a realização dos jogos da federação. Nesse primeiro ano a gente não iria jogar o profissional, o sub-23, por conta da exigência da federação, né? Mas acreditamos que em 2021 o estádio já estará pronto para receber o seu torcedor e jogos pelo Campeonato Paulista sub-23. Beto, tem pergunta já para o Leônidas Barbosa? Sim, legal, Márcio. Leônidas, boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no Lente Esportiva. Pelo que eu entendi, o CAD ele vai disputar o Paulista a partir do próximo ano. Agora, a questão da montagem de um elenco, montagem de um time, como é que vai funcionar isso? A questão financeira, da onde vem o recurso financeiro, a questão do patrocínio, como é que vocês estão trabalhando com esse planejamento? Ô Beto, prazer falar contigo, boa noite. Só para corrigir você, nossa ideia, nosso planejamento é já em 2020 jogar a base. Mas por conta de tudo que vem acontecendo, eu como gestor, eu acho muito difícil a federação, né, manter o calendário de base para 2020. Então, pensando em profissional sub-23, a gente entende que no primeiro ano a gente precisa montar o elenco, a gente não teria uma base. Mas pensando em projeto médio e longo prazo, a gente entende que no segundo e terceiro ano a gente deve ter pelo menos 50%, de 40% a 50% dos jogadores feito na casa, né? O prata da casa. E aí sim, como é um campeonato sub-23, fazer as devidas contratações, né? Edson Costa, tem pergunta aí para o Leônidas Barbosa? Leônidas Barbosa, o Leônidas Barbosa vai ter nome de artilheiro lá adiante, rapaz. Leônidas da Silva e o Barbosa que joga lá no Flamengo, né? Parabéns aí pelo seu trabalho aí no CAD Ribeirão, né? Eu vi há algum tempo aí que vocês estariam se candidatando como sede para a Taça São Paulo. Isso é uma realidade? Vai acontecer? Ou foi só uma possibilidade que não aconteceu? Ô Edson, meu pai foi muito feliz na escolha do nome, né? Você vê como meu pai é apaixonado por futebol. Sim, desde São Paulino. Pelo visto, São Paulino. Não, e não é. Ele, como o Lombardi, está sofrendo um pouquinho com o presidente lá da Baixada. Aí, ó. Meu pai... Até o Leônidas já sabe que Lombardi Júnior é santista. Você não, né, Beto? Você não. Então, não. Então, Edson, vou respondendo sua pergunta. Quando nós fomos até a Federação Paulista, né, eu falo nós, que é a diretoria do
Desportivo Ribeirão, juntamente com o prefeito e secretário de esporte, foi passado para a federação que nós teríamos muito interesse em ser sede. Então, isso não está fora de cogitação, a gente tem ideia sim, mas só que a gente vai seguir, né, esperar um protocolo que a federação deve soltar nos próximos meses em relação a essa competição. Querido Leônidas, deixa eu fazer uma pergunta para você. Apesar de parecer, não estou sofrendo com o time da Baixada, porque o único santista aqui é o Beto, viu, Leônidas? De verdade. Mas, meu querido Leônidas, aquela parceria que você e, obviamente, a equipe de Ribeirão acabaram fazendo com o São Bernardo, perdura, continua? Quais os frutos colhidos dessa parceria? Como é que está essa situação? Ô, Lombardi, vamos lá. Parceria. Em 2015 foi o primeiro ano que nós fizemos a parceria com o São Bernardo Futebol Clube. Certo. O presidente da época tinha muita relação com o nosso presidente, né? Luiz Fernando e o Paulo Freta. E aí o Thiago, filho do Luiz Fernando, era o gestor do clube, juntamente com o Edgar. E nós fizemos, deu certo, fizemos um ano, fizemos a Copa São Paulo, deu certo. Como nós tivemos um problema lá em Diadema, o Edgar e o Edinho fizeram contato, né? E de pronto eu aceitei esse convite, que eu sei da tradição, né? Do São Bernardo, e fizemos por 2 anos, né? 18 e 19. Uma parceria que vem dando frutos, né? Nós temos alguns jogadores hoje espalhados no Brasil e fora. O último caso que vou citar, o Wesley Júnior, jogou o Sub-20, era o artilheiro do Sub-20. Nós emprestamos ele para a Armênia e agora ele acabou de ser transferido para a Hungria, né? E tem outros jogadores que estão no futebol brasileiro aí por conta dessa pandemia aí, estão todos eles aguardando o início das atividades da categoria de base no Brasil inteiro. Que bom, que bom. E olha, nós temos aqui um amigo que está acompanhando, o David Alcântara, dizendo que você jogou muito, viu, Leônidas? Falou que você era bom de bola. Você está vendo aí, não? Não, o David é um amigo, eu não joguei tudo isso, não. Há alguma questão a mais para a gente trazer para o Reinaldo Leiva. Reinaldo, fique à vontade. Isso, primeiro, boa noite a Leônidas, que eu conheço de longa data, e realmente joga muita bola, viu? Já vi ele jogar. Agora, Leônidas, não tem como falar, né, do CAD Ribeirão Pires sem lembrar do Clube Atlético Diadema, né? Apesar de serem outros tempos, outras formações, até outro CPF, CNPJ, aliás, mas não dá para se remeter ao time de Ribeirão sem lembrar a história de Diadema. O CAD, aliás, que se profissionalizou até antes do Água Santa, né? E a gente sabe que problemas políticos aconteceram para a equipe sair de Diadema. Agora, o torcedor, que pode ficar meio confuso, eu queria que você contasse como é que foi essa transição, que motivou, né, a todo o imbróglio do Clube Atlético Diadema e hoje essa instituição em Ribeirão Pires, que você fez parte do CAD e agora brilhantemente atua mais uma vez aí em Ribeirão. Boa noite, Leônidas, prazer ter aqui no Leite. Ô, Leiva, prazer é todo meu. Leiva acompanhou bem, gente, bem no início, em 2010, quando nós chegamos em Diadema. A época, como foi bem dito, o Água Santa era um clube da Várzea, um clube que conquistava tudo também na Várzea. E quando nós chegamos em Diadema, até o pessoal da diretoria do Água Santa hoje, né, também era nosso parceiro, existia só um clube filiado na cidade. E por conta do problema político, infelizmente, o prefeito entendeu, né, não sei o motivo, acho que é uma pergunta a deixar para o nosso prefeito de Diadema, porque não teria a possibilidade de ter 2 equipes, né, profissionais na cidade. Nós temos isso, temos vários exemplos, mas ele entendeu que em Diadema não dava. Infelizmente, né, eu entendo que tanto para o Água Santa como para o CAD era importante, né, a rivalidade que existia entre os dois, mas a gente fica muito sentido por conta das pessoas que gostavam do CAD, o Diadema ali, mas hoje a gente está num novo projeto, fomos muito bem recebidos pelo prefeito Kiko, o vice-prefeito Gabriel, secretário de esporte, o pessoal da Liga, né, o Danda. Então a gente hoje já tem uma nova camisa, uma nova escudo e novas cores para defender. E só tenho a agradecer por esse período, 5, 6 anos que nós tivemos em Diadema
pelas pessoas que apoiaram a gente desde o início. E essa transição de uma cidade para outra, Leônidas, a acolhida de Ribeirão, pelo que você já deixou claro, foi melhor, mas em termos de projeto para o futebol em si, vem sendo aquilo que vocês que encabeçam esperavam, ou falta alguma coisa que você, de repente, sinta falta? E até mesmo na questão da torcida, porque Ribeirão Pires tem, teoricamente, menos pessoas para formar aquele apoio do torcedor em relação a Diadema. Ou seja, uma região que respira menos o futebol, aliás, uma região não, uma cidade, perdão. Traga uma visão geral assim dessa transição da mudança de cidade, só para a gente ter um entendimento de como o CAD está nesse momento, nesse aspecto. Ô Lombardi, antes de transferir para Ribeirão, claro, a gente fez um estudo, né? A região do ABCD, né, ela é fértil em jogadores, cara. Se a gente pegar hoje, praticamente vários clubes têm jogadores saindo dessa região. Então, logo ao receber o convite, a gente não pensou duas vezes. A gente sabia que, a princípio, a gente tinha que dar uma estrutura para os atletas, né? A cidade não tinha essa estrutura para ter um clube profissional. E isso que nós estamos fazendo. Em relação ao torcedor, a gente vai conquistando com o trabalho. Logo que nós chegamos, fomos bem recebidos pelas pessoas que eu falei, você acabei de citar, o pessoal da prefeitura, liga, né? Só que agora é o momento do munícipe conhecer o nosso trabalho. Hoje ele passa em frente do estádio ali da faculdade, né, o conhecido, hoje ele vê já uma arquibancada, algo diferente do que ele encontrava. E, infelizmente, por conta da pandemia, ele não está acompanhando, não está tendo atividade, né? Não tem o dia a dia do futebol. Mas a gente acredita que em 2021 a gente já com o futebol, né, retomado na nossa categoria, a gente vai conquistar o torcedor. E a gente entende também, até por conta da capacidade da cidade, mas a gente acha e entende que com um trabalho bem feito a gente acaba conquistando até torcedores das cidades vizinhas. Então, a gente não tem problema quanto isso, não, Lombardi. Nós estamos conversando com o Leônidas Barbosa, diretor-geral do CAD Ribeirão Pires, o convidado de hoje do Lente Esportiva. Mais alguma questão com o nosso convidado, amigos? Márcio Donizete. Só colocar uma questão aqui para o Leônidas. Para quem não se lembra, né, o Pedro Rocha, hoje no Flamengo, que se destacou tão bem no Grêmio, passou pelo CAD, pelo Clube Atlético Diadema. Ô, Leônidas, dá para sair outro Pedro Rocha agora em Ribeirão Pires? O Leiva, o Pedro jogou com a gente, sim, né? Não sei se vocês acompanharam um pouquinho a trajetória, chegou com 16 para 17 anos no Diadema. E hoje nós temos vários jogadores, né? A gente tem jogadores hoje sendo monitorados pela seleção brasileira sub-20 que estão na Europa. Graças a Deus o Diadema sempre tem um trabalho de muito sucesso na base. O Léo Senna, que hoje está no Atlético Mineiro, né? Jogou no Diadema. Goiás. O Joel que acabou de ser apresentado no São Caetano, fez a base no Diadema. Né? Então, se eu ficar aqui, ontem não, sábado, Lucas Estevam, que era o reserva do Palmeiras, também jogou no Diadema, né? O Rony, que estava no banco do Corinthians, também jogou no Diadema. Então, se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite toda falando dos meninos que jogaram no Diadema e hoje estão jogando para o Brasil e fora. Donizete? Leônidas, há uma pretensão, de repente, algum projeto para o CAD Ribeirão Pires fazer parceria com o futebol de várzea? A gente vê que isso é muito forte, por exemplo, em Mauá, que às vezes, para a montagem dos elencos do time do mauaense, até o Mauá Futebol Clube, que é um clube mais jovem, há parcerias muito grandes com os clubes da várzea, que fornecem muitos jogadores. O CAD Ribeirão Pires pretende fazer algum trabalho nesse sentido? Boa pergunta, Marcelo. A gente entende que o futebol hoje precisa daquele jogador da várzea, né? A gente está um futebol muito robotizado, mas às vezes demanda um certo tempo de adaptação, né, do jogador que está na várzea para ele chegar a migrar para o futebol profissional.
E como a gente está numa categoria sub-23, esse tempo às vezes até se encaixa, né? Tem um tempo maior. Então a gente já conversei com o Danda, a gente quer ter a liga bem próxima da gente, poder acompanhar, né? Poder abrir a porta do clube profissional e gerar oportunidade, claro, para os jogadores também que tenham, claro, se encaixa com o perfil, né, de idade, por ser sub-23, e que tenha sua devida qualidade e o nível técnico exigido pela comissão técnica. Bianchini, tem alguma pergunta para o diretor-geral do CAD, o Leônidas? Fique à vontade, Bianchini. Bianchini nos ouve? Vlad? Leônidas, em primeiro lugar, boa noite. Gostaria de saber com você a respeito do planejamento para os próximos anos. Conforme vocês mudaram, né, de Diadema para Ribeirão Pires, eu acredito que vocês têm um planejamento de em quantos anos a gente quer chegar nas divisões, né, principais, questão de planejamento que vocês têm em relação a propriamente disputar, né, também divisões nacionais, e como que está sendo a questão de estádio, estrutura na cidade, por favor. Conta um pouco para a gente a respeito disso. Boa noite. Nosso planejamento, a princípio, é da condição e estrutura, né? Eu falei sobre isso do atleta. Hoje, o estádio está passando por adequação. Dentro do complexo, a gente quer ter academia, departamento médico, fisiológico, mais um campo, né? Dentro do próprio complexo ali. E reformar também os campos da várzea, né, para poder utilizar, e chegar numa divisão acima e, consequentemente, de repente, até uma primeira divisão do estado, com estrutura, né? Poder ofertar para o atleta que será contratado uma condição, né, de nível de A2, A3. Isso é o nosso projeto, e isso é a nossa ideia. A partir do momento que você chega no A1, claro que você começa a pensar em campeonato nacional, né? Você pensa numa Série D, e com acesso, de repente, com a Série C. Todo clube, logo que inicia, você pensa em ser conhecido primeiro na sua região, estado, nacionalmente. Cara. Então, o Desportivo Ribeirão Pires não fica atrás disso, não. A gente entende que, para chegar a tudo isso, a gente precisa primeiro ter condições. E só para responder uma pergunta que ficou para trás em relação a planejamento, contratação, hoje o Desportivo, né, por conta dessas todas as situações do país, manteve o salário de toda a comissão técnica, né? A gente conseguiu manter isso, e por conta da nossa diretoria, e a gente hoje não tem nenhum patrocinador, né? A gente vem conversando com as empresas da região, algumas coisas muito bem encaminhadas, a ponto de assinatura de contrato. Mas, a princípio, hoje o clube consegue se manter justamente com essa situação de venda de atletas para Brasil e fora. Donizete, o pessoal participando no Lente Esportiva, o Leônidas é o nosso convidado da noite, diretor-geral do CAD. Tem alguma pergunta que tenha ficado para trás aí para o Leônidas, dos participantes, Donizete? Eu quero fazer mais uma pergunta para o artilheiro. Então vai lá, Edson. Ô Leônidas. De Edson Costa. Quero fazer a pergunta para o Leônidas o seguinte. Qual vai ser o trabalho do marketing da equipe do CAD que leva o nome de Diadema para jogar em Ribeirão? Santo André, né? Tem o Santo André, São Caetano, São Bernardo, Mauá, todos têm o nome da cidade. E vocês estão aí, CAD, Diadema. Como é que vão vender isso daí para o pessoal do Ribeirão? Para vestir essa camisa e gritar, CAD? Não, boa pergunta. E eu não sou atacante, não. Vou jogar mais no meio, tá? Não fácil para os caras fazer gol. Mais consagrado dos caras do que fazer gol. O D do Diadema virou desportivo, né? Então, o Clube Atlético Desportivo Ribeirão Pires. A gente, o Ribeirão Pires, para quem conhece ali, é um time tradicional, um clube tradicional de futsal. Eu lembro a época de grandes jogos pelo Campeonato da Federação Paulista de Futsal. E a gente entende que no futuro também vai se chamar Ribeirão Pires. Então, o D é Desportivo Ribeirão Pires. A torcida, a gente entende que a torcida vai chamar com o tempo Ribeirão Pires. O D de Diadema ficou para trás, o Edson. Ok. Ô, Leônidas, inclusive, só uma curiosidade, porque o uniforme
que o Ribeirão Pires usava na época do futsal era muito semelhante ao do Bragantino, né? E ficou muito famoso pelas quadras. Exato. Era mesmo fornecedor, o Lombardi. O mesmo fornecedor. A Delerba, né? Delerba. Me lembro bem. É verdade. O William, que agora acabou de se transferir para o Arsenal, ele iniciou no futsal do Ribeirão Pires, né? Isso. Não, era um time fortíssimo. No cenário do futsal era fortíssimo e representava muito bem o ABC. Talvez para vocês que estejam realizando um projeto de futebol de campo em Ribeirão Pires, em termos de resgate, vocês estejam resgatando agora, nesse momento, muito mais uma imagem de um time de futebol de salão fazendo uma transposição para o campo do que qualquer outra coisa. Ou seja, é um ponto, assim, no mínimo, diferente, sui generis, né? Para que a gente possa observar uma certa fusão de resgate do passado, desportivamente falando, da cidade de Ribeirão. É mais ou menos isso ou não, Leandro? Sim. O clube em si é nosso parceiro, o presidente Divaldo nos ajudando muito também nessa chegada na cidade. E tem um trabalho muito sério ali na formação, iniciação de futsal. Infelizmente, por conta de não ter uma equipe, né, profissional de campo, acabava passando jogadores para Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo. E hoje todos esses meninos irão fazer parte do Desportivo Ribeirão Pires. Muito legal essa curiosidade em relação ao CAD Ribeirão Pires. Bom, Beto. É isso. A gente só tem que agradecer a você pela participação. O Beto tem pergunta. E esclarecedora, né, Marcos? Tem alguma participação aí do pessoal que ficou para trás? Beto, faz Deixa sua eu fazer uma. Vamos lá. Deixa eu só tocar no assunto, Lomba. Eu ia falar sobre o Ribeirão Pires, né? Mas o Leônidas já falou, né? Era a minha dúvida se haveria aí algum sentimento de rivalidade na cidade, mas pelo que eu entendi, a cidade está abraçando a ideia, né? Mas tem uma coisa que eu penso ser um pouco perigosa, que exige muito cuidado, que é a questão de parcerias políticas, né? Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Vocês foram para Ribeirão Pires com uma aceitação política da cidade, né? O prefeito está caminhando com vocês, o prefeito abriu as portas da cidade, o prefeito foi em reuniões com vocês, e hoje o atual prefeito, o atual governo municipal, ele apoia essa ideia do CAD. Só que nós sabemos que a política ela muda da noite para o dia e, de repente, vem aí uma eventual mudança na prefeitura, a oposição ganha. Como é que fica essa situação política com o CAD, Leônidas? Muito boa pergunta, Beto. Excelente. Hoje, o CAD tem uma concessão do espaço por 20 anos, renovar por mais 20 anos, que é o estádio. É onde que nós acabamos falhando em Diadema, que nós só tínhamos por 5 anos, né? Principalmente, acabava uma gestão, já iniciava outra, você não tinha segurança no projeto. Hoje, o clube somente ele utiliza o espaço da prefeitura. Nenhum recurso hoje repassado da prefeitura para o clube, tá? Então, deixar isso bem claro, que toda a reforma que está sendo feita, todo o custo que tem, né, do estádio, teremos em relação à competição, comissão técnica, pagamento de comissão técnica, salário de atleta, a prefeitura não vai nos ajudar em nada. Então, deixar bem claro, e eu acho que por conta disso fica bem transparente o clube hoje na cidade, independente da gestão. Excelente. Posso fazer uma pergunta também? Mais uma perguntinha só para o Leandro. O CAD é um clube empresa, Leandro? Isso não é um clube empresa, mas tem 4 pessoas à frente do clube, né? É um clube estatutário, é um clube, por conta disso, até para pleitear leis de incentivos, mas, assim, até com as novas regras MP soltadas pelo governo, a gente algo que a gente vem pensando. A gente está primeiro conhecendo um pouquinho mais como vai ficar o futebol. A gente entende que é algo que 80%, 70% dos clubes no Brasil irá migrar para clube empresa. Hoje o clube empresa dá mais segurança para o investidor, né? Se você está pensando em algo grande, trazer um recurso de fora,
tem que ser um clube empresa, né? Traz mais segurança para quem possa investir. Obrigado. Vladimir, tem mais uma Posso fazer uma questão, pergunta? Né, Não sei se foi abordado isso, até peço desculpa se já foi, Leônidas. Questão do patrocinador. Como que vocês estão trabalhando em relação a essa parte de patrocínios? Se o poder público tem ajudado na questão de intermediar empresas da própria cidade, da região, porque a gente sabe que essa é uma área muito difícil, né? Todos os clubes, principalmente da região do ABC, sofrem muito com essa questão para arrumar patrocinadores. Como que vocês estão fazendo? Nós temos hoje uma empresa que cuida disso, né? Mas o poder público, claro, está nos ajudando, indicando. A gente vinha conversando com uma empresa muito forte, né, da região, e infelizmente por conta da pandemia a gente deu uma parada, mas a gente está bem alinhado a algum projeto social ligado ao alto rendimento com essa empresa que vai ser um exemplo para a região e eu não tenho dúvida que talvez até para o estado. Aguarda aí que logo mais a gente vai ter uma surpresa muito boa para os meninos da região. Que legal, uma promessa de boas surpresas que virão. O nosso querido Leônidas falando um pouquinho mais do projeto do CAD Ribeirão. Márcio, para a gente fechar. Perguntas vindo dos espectadores que estão assistindo ao Lente Esportiva. O Moacir Silva está perguntando, Leônidas, estádio de Ribeirão Pires terá qual capacidade para receber os torcedores? Você tem essa informação? Tenho, claro. No primeiro instante, o estádio vai ficar em condições de receber 5 mil. Mas a gente quer fechar e nossa ideia é chegar a 15, 18 mil. Pergunta do David Alcântara. Leônidas, fala um pouco de sua trajetória profissional até o atual momento, conte um pouco do seu currículo até chegar a ser diretor do CAD. Então fale aí o seu currículo, se apresente, né, para os torcedores que não conhecem o seu trabalho. Como diz nosso amigo Edson aí, um pai apaixonado por futebol, né, dono de escolinha da região da Zona Sul de São Paulo. Joguei a base no São Paulo, depois eu fui para o Sul. Infelizmente, interrompi minha carreira precoce, 2 lesões no joelho. Voltei para São Paulo, fiz curso de Educação Física, formado em Educação Física, e acabei em 98 indo para a Portuguesa, fiquei na Portuguesa dos Esportes de 98 até 2005, desculpa. E na Portuguesa eu dirigi todas as categorias. Quando o Grafite fez o gol que salvou o Corinthians do rebaixamento, se vocês procurarem 2003. Lá, o treinador da Portuguesa à época era o Leônidas Barbosa. Eu era auxiliar do Dario Pereira depois um resultado negativo no Canindé, acabou saindo. E eu assumi a equipe profissional portuguesa, depois eu fiquei auxiliar técnico do profissional Série B de brasileiro. Então, assim, alguns jogadores que passaram pela Portuguesa trabalharam comigo ali. Depois da Portuguesa, fui trabalhar no Vitória. Depois do Vitória, fui trabalhar na Coreia do Sul. Trabalhei na Coreia. E quando eu voltei para o Brasil, conheci o pessoal da diretoria do CAD e eles me pediram para iniciar esse projeto. Um projeto que sempre tive em mente de formar, de oportunizar os jovens atletas, procurar uma região que não tinha uma equipe profissional e por isso foi escolhido o Diadema. E graças a Deus são 10 anos aí de sucesso no nosso projeto. O Lucas Moreira Barbosa. Lucas Moreira, que é assessor do CAD de Ribeirão Pires, compromissado aqui, ó. Em breve, todos convidados para conferir o encerramento das obras em Ribeirão Pires. Vamos tentar dar uma checada nisso quando tiver tudo pronto. Tá aqui, ó, registrado. Legal. Lucas Moreira, que é da assessoria de imprensa da equipe do CAD de Ribeirão Pires, para a gente conhecer aí essa nova estrutura do CAD, o estádio também. Então, a gente, na medida do possível, vai tentar acompanhar. Maravilha. Aliás, eu estou seguindo nas redes sociais também no Instagram o CAD. Diga o endereço, a conta do Instagram para o pessoal que está acompanhando o Lente. Fique à vontade na sua despedida, Leônidas, já agradecendo pela sua esclarecedora e importante participação, meu querido. Eu peço para todos que possam seguir lá, conhecer um pouquinho mais da nossa história, ver a evolução, né, do Esportivo Ribeirão Pires. Está no Instagram, no Face, está no Twitter. Então, sigam lá.
CAD Ribeirão Pires, Esportivo Ribeirão Pires, né? E mais uma vez eu quero agradecer, ficar muito feliz, né, da volta do programa. Vocês não sabem o quanto vocês nos ajudam, eu vim acompanhando aí, poder saber das notícias dos times da região. Isso é muito importante para a gente que trabalha com futebol. Maravilha. Leônidas Barbosa, diretor-geral do CAD Ribeirão Pires, convidado especial de hoje do Lente Esportiva. Muito obrigado, sucesso nesse projeto. O Lente está à sua inteira disposição para uma próxima participação e tomara que seja rápido. Tá bom? Um abraço. Uma boa noite para você, Leônidas.